Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma importante causa de anemia, que é a anemia ferropriva, a anemia por deficiência de ferro. A anemia ferropriva é a principal causa de anemia. E é importante lembrar que o ferro é muito importante para a formação do radical M da hemoglobina. Sem ferro, nós não formamos o radical M e, com isso, não formamos a hemoglobina. E, por isso, o paciente evolui com anemia. E a hemoglobina é essencial para o transporte de oxigênio no nosso organismo. A hemoglobina vai até o pulmão, capta o oxigênio e leva esse oxigênio para as nossas células. Então, para a formação das hemácias e da hemoglobina, é essencial a presença de níveis adequados de ferro. Temos aqui a estrutura do radical M. Nós temos 4 anéis pirrólicos, temos ferro e também nitrogênio. Se eu não tenho ferro, eu não consigo formar de forma adequada o radical M, por isso eu não consigo produzir a hemoglobina. Olha só que interessante. Agora eu vou falar um pouco do metabolismo do ferro. O organismo tem aproximadamente 3 a 4 gramas de ferro. 70% desse ferro encontra-se na hemoglobina das hemácias. Então as hemácias são um grande reservatório de ferro no nosso organismo. E temos também ferro no sistema retículo endotelial, na mioglobina e também no fígado. A maior parte do ferro que o nosso organismo utiliza para a produção das hemácias vem do reaproveitamento do ferro que tem no próprio organismo. Então as hemácias elas têm uma meia-vida de aproximadamente 120 dias. Quando elas são degradadas, o nosso organismo pega o ferro dessa hemácia degradada e transporta esse ferro novamente até a medula, e a medula capta esse ferro e reaproveita esse ferro para a produção de novos radicais M, para a produção de novas hemoglobinas. O organismo humano absorve 1 a 2 miligramas de ferro por dia. O ferro, na nossa dieta, pode estar na forma M, que é o ferro das carnes, e na forma não M, que é o ferro presente em vegetais e grãos. O ferro M, aquele presente nas carnes, é um ferro que consegue ser absorvido de forma mais efetiva. Então, o ferro da carne ele é melhor absorvido que o ferro não M, que é aquele ferro presente nos vegetais e grãos. O ferro M, presente nas carnes, está na forma de ferro ferroso, Fe2+, ele é melhor absorvido. Agora, o ferro não M, que está presente nos vegetais e grãos, está presente na forma de ferro férrico. E para ser absorvido, ele tem que ser transformado na forma ferrosa. Então, mais um fator que pode atrapalhar a absorção do ferro. Para a absorção do ferro, nós precisamos da acidez gástrica, e por isso eu já posso adiantar que o uso de medicamentos que diminuem essa acidez, como por exemplo, inibidores da bomba de prótons, pode comprometer a absorção do ferro da dieta. E dependemos também da redutase férrica do adenal, que é uma enzima que converte o ferro férrico em ferro ferroso, para que ele possa ser absorvido de forma mais adequada. E a vitamina C também pode melhorar a absorção do ferro. A vitamina C aumenta a solubilidade do ferro e também aumenta a atividade da redutase do adenal. Ou seja, aumenta a atividade da enzima que transforma o ferro férrico em ferro ferroso. Olha só que interessante. Aqui então nós temos o ferro na forma M, que é o ferro das carnes. Ele entra na célula intestinal sem pedir licença. Ele entra diretamente na célula do intestino delgado, sem precisar de um transportador mais específico. Agora, o ferro na forma férrica, ele tem que ser transformado em ferro ferroso
para ser absorvido por um canal, por um transportador chamado DMT1. E quem faz essa transformação do ferro férrico em ferroso é a ferrirredutase intestinal. Dentro da célula, o ferro pode ser armazenado na forma de ferritina, que é o grande armazenador de ferro do nosso organismo. Então, o ferro no nosso organismo está armazenado principalmente na forma de ferritina. Então, sempre que a gente precisa de ferro, a gente pode ir lá nesse estoque, que é a ferritina, puxar um pouquinho de ferro para que o nosso organismo possa utilizar esse ferro. Ou ele pode ser, então, introduzido dentro do organismo. E esse transporte da célula para o plasma, no caso aqui a gente tem o plasma, é feito pela ferroportina, que é um outro transportador do outro lado da membrana da célula intestinal, que vai fazer com que o ferro saia da célula e chegue no plasma. Quem controla a ferroportina é a epsidina. A epsidina é um hormônio produzido pelo fígado e, quando liberado, ele bloqueia a ação da ferroportina. Então, ele bloqueia a absorção de ferro. A epsidina é muito importante na fisiopatologia da anemia de doença crônica. Na anemia de doença crônica, nós temos a produção de várias citocinas, marcadores inflamatórios, substâncias inflamatórias que aumentam a liberação da epsidina. Aumentando a liberação da epsidina, nós temos um bloqueio na absorção intestinal de ferro e por isso o paciente tem anemia de doença crônica. Então a epsidina controla a ferroportina e tendo níveis aumentados de epsidina, o organismo não consegue absorver de forma adequada o ferro. O ferro sendo absorvido, chegando no plasma, ele vai se ligar principalmente à transferrina, que é o principal transportador plasmático de ferro. A transferrina transporta uma ou duas moléculas de ferro. A transferrina, que tem 2 ferros, ela é melhor captada pelas hemácias e, no caso, as hemácias, então, captam esse ferro para produção, de hemoglobina. E o ferro não utilizado pelo organismo, ele vai ser armazenado pelo nosso organismo, ou na forma de ferritina, ou na forma de hemosiderina. Observe essa questão. A proteína mais importante para o transporte de ferro no plasma é a transferrina. Alternativa correta, alternativa C. A transferrina é o principal transportador plasmático de ferro. O organismo, ele não tem nenhum mecanismo para excretar ferro. A gente até perde um pouquinho de ferro pelas fezes, pela urina e pelo suor, mas nós não temos nenhum mecanismo que excrete ferro. Então, se eu tiver um acúmulo de ferro no organismo, eu não vou conseguir excretar esse excesso de ferro, a não ser que eu tenha um sangramento. Então, sempre que o indivíduo tem algum sangramento, ele perde ferro, porque ele está perdendo hemácia, ele está perdendo hemoglobina. O principal mecanismo de controle dos níveis de ferro no nosso organismo é feito pela absorção. Então, nós temos um mecanismo que controla a absorção. Se eu tenho muito ferro no organismo, eu bloqueio a absorção. Como que eu faço isso? Liberando a epsidina. Liberei a epsidina, eu bloqueio a ação da ferroportina e eu não absorvo ferro. Agora, se eu tenho deficiência de ferro, a epsidina vai ser inibida e eu tenho, então, um estímulo para absorver mais ferro. Isso é muito importante. O mecanismo que regula os níveis de ferro no organismo é feito por mecanismos de absorção. Se eu tenho muito ferro, eu diminuo a absorção. Se eu tenho pouco ferro, eu aumento a absorção do ferro. A anemia ferropriva é a principal causa de anemia e é mais comum em gestantes e crianças. Em crianças porque elas estão em processo de crescimento e em gestantes porque ela tem uma maior demanda de ferro nesse período da vida. E é mais comum em locais onde a gente tem baixas condições socioeconômicas, principalmente em pessoas com anemia carencial, que não têm condições adequadas, condições financeiras para se alimentar de forma adequada. Eu vou falar agora das principais causas
de deficiência de ferro. Nós podemos ter deficiência de ferro por uma baixa ingestão. Isso ocorre em situações, em locais onde temos baixas condições socioeconômicas, gestantes e crianças, que eu já comentei, e vegetarianos possuem um risco aumentado de anemia ferropriva. Por quê? Porque a carne é uma importante fonte de ferro e o ferro da carne, como eu já comentei, ele é melhor absorvido do que o ferro dos grãos e dos vegetais. Na doença celíaca, nós podemos ter deficiência de ferro. A doença celíaca é uma doença de origem autoimune, onde nós temos a produção de autoanticorpos, como antitransglutaminase, antiendomísio, antigliadina. E esses autoanticorpos causam uma atrofia da mucosa intestinal, justamente a mucosa que absorve o ferro. Então, se você tem um indivíduo que tem deficiência de ferro, é interessante pesquisar a presença da doença celíaca. Condições onde a gente tem uma hipocloridria ou acloridria. Lembra lá que eu comentei no início que a acidez gástrica é muito importante para a absorção do ferro. Se nós temos uma diminuição da acidez do estômago ou até mesmo a ausência dessa acidez, a gente compromete a absorção do ferro. Isso pode acontecer quando a gente tem o uso de inibidores da bomba de prótons, quando temos uma atrofia gástrica ou quando o indivíduo fez alguma cirurgia no estômago, uma gastrectomia parcial ou total. Na cirurgia bariátrica, muitas das vezes, nós temos a ressecção de uma parte do intestino delgado, justamente a parte responsável pela absorção do ferro. E esse indivíduo comumente evolui com deficiência de ferro. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que pode acometer da boca ao ânus. Então, na doença de Crohn, nós podemos ter um comprometimento, uma doença no intestino delgado, com comprometimento na absorção do ferro. Além disso, na doença de Crohn, muitas das vezes o paciente tem uma diarreia com sangue, perda de sangue pelo trato gastrointestinal, justificando também o aparecimento da anemia ferropriva. Verminoses são importantes causas de anemia ferropriva, principalmente verminose por ancilostomose ou estrongiloidíase. Então, são as duas principais verminoses que causam deficiência de ferro. Não podemos esquecer de uma causa muito importante, que é o sangramento crônico. Podemos ter mulheres com sangramento menstrual excessivo e elas podem apresentar anemia ferropriva. Uma úlcera gástrica sangrante, tumores do intestino e do estômago. O indivíduo pode evoluir com um sangramento crônico, muitas das vezes é um sangramento microscópico, porque o paciente não observa a presença de sangue nas fezes. Isso é muito importante, não se esqueça. Quando você tem pacientes na idade adulta, idosos, com anemia ferropriva, obrigatoriamente a gente tem que investigar o trato gastrointestinal para avaliar se esse paciente não está tendo um sangramento ou pelo estômago ou pelo intestino. Observem essa questão. Temos aqui uma paciente do sexo feminino, 38 anos, tem queixas de fraqueza há 2 meses, relata sangramento menstrual excessivo por causa de mioma. O resultado do hemograma demonstra uma anemia microcítica hipocrômica. Diante de um paciente com anemia microcítica hipocrômica, devemos sempre pensar na anemia ferropriva. Na maioria das vezes, a anemia ferropriva se apresenta com anemia microcítica hipocrômica. A anemia ferropriva é a principal causa de anemia microcítica hipocrômica, que é aquela anemia com diminuição do VCM, diminuição do HCM, do CHCM. E tem leucócitos normais e plaquetose. Na anemia ferropriva, a gente pode ter também um aumento das plaquetas. Qual a principal hipótese diagnóstica? Olha só. Olha bem, uma mulher que tem sangramento excessivo, uterino no caso, e evolui com uma anemia microcítica hipocrômica, ela tem uma anemia ferropriva, uma anemia que é causada por sangramento crônico excessivo. Então, ela tem uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia ferropriva. Outras causas de sangramento do trato gastrointestinal. Varizes de esôfago, aquele paciente, por exemplo, que tem cirrose, tem hipertensão portal e por conta disso tem varizes de esôfago, ele pode evoluir com hemorragia por varizes de esôfago. Indivíduos com malformações vasculares, com angiodisplasias,
Pacientes com doença intestinal inflamatória, já falei do Crohn, mas na retocolite ulcerativa o paciente pode ter diarreia com sangue, uma diarreia crônica, que pode justificar o aparecimento da deficiência de ferro. A presença de pólipos intestinais também pode causar sangramento crônico, diverticulite, a presença de divertículos no intestino, e também lembrar de uma hematúria crônica, que pode ocorrer na hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença hematológica. Então, como eu já comentei, diante de indivíduos com anemia ferropriva, principalmente adultos e idosos, devemos sempre investigar a presença de uma hemorragia digestiva crônica. Muitas das vezes ela não é observada pelo paciente. Por isso, nesses indivíduos, devemos fazer uma colonoscopia e uma endoscopia digestiva alta. Em relação às anemias, assinale a alternativa verdadeira. A ingestão crônica de drogas como AS, álcool e anti-inflamatório não esteroidal causam dano à mucosa gastrointestinal e são causa frequente de anemia? Correta. Esses medicamentos podem causar sangramento no trato gastrointestinal e esse sangramento, se crônico, pode causar anemia ferropriva. Então, a alternativa A correta. Com o desenvolvimento da humanidade, a anemia por deficiência de ferro vem diminuindo sua incidência, ficando em segundo lugar como causa de anemias, atrás das anemias de doença crônica. É o contrário. A anemia ferropriva é a primeira causa de anemia, a principal causa, e a anemia de doença crônica é a segunda principal causa de anemia, alternativa B incorreta. A menstruação é a causa mais comum de perda sanguínea que leva à deficiência de ferro? Não. A principal causa de perda de sangue são hemorragias do trato gastrointestinal. Nos países em desenvolvimento, os sangramentos pelo trato gastrointestinal são as causas mais comuns? Não. Nos países em desenvolvimento, a principal causa de anemia ferropriva é a diminuição da ingestão, a carência de ferro. A necessidade aumentada de ingestão de ferro durante a gravidez é mito? Não, é verdade. A mulher grávida, ela precisa de mais ferro. Então, ela precisa ter uma ingestão e muitas das vezes a gente suplementa esse ferro para essas mulheres grávidas. Vamos agora falar então um pouco da fisiopatologia da anemia ferropriva. Quando o paciente tem anemia por deficiência de ferro, o que é importante a gente lembrar? Que primeiro, nós temos uma redução do ferro, pode ser uma perda crônica, uma diminuição da ingestão. Com isso, nós vamos utilizando o ferro armazenado pelo organismo. Na falta de ferro, a gente vai lá no nosso depósito, que é a ferritina, pega um pouco de ferro da ferritina e vai utilizando. Se essa demanda for alta, se a gente não conseguir dar a quantidade de ferro que o nosso organismo precisa, se a gente está tendo sempre um déficit de ferro ao longo de dias, semanas e meses, nós vamos utilizando esse depósito até que esse depósito acaba. Enquanto o indivíduo tem quantidades suficientes de ferro armazenado na ferritina, a gente não tem anemia, porque a gente vai utilizando esse ferro armazenado. Quando a gente diminui os estoques, a gente utiliza todo o estoque de ferro do organismo, a gente tem uma redução da ferritina. E quando a gente não tem mais ferro na ferritina, a gente não tem mais ferro vindo da dieta, ou a gente está perdendo muito ferro, aí sim é que a anemia aparece. Então, nós temos o ferro sérico e uma quantidade de ferro armazenado na forma de ferritina. Eu vou utilizando esse ferro armazenado, utilizando, até que meu estoque, meu depósito acaba. Eu não tenho mais ferro para usar. É aí que a anemia aparece. E é por tudo isso que a ferritina é o primeiro exame que altera na anemia ferropriva. É o exame mais sensível e específico para o diagnóstico de deficiência de ferro. Então, se eu tiver um exame para solicitar, para fazer o diagnóstico de anemia ferropriva, eu vou pedir sempre a ferritina. Só que eu tenho que ter cuidado. A ferritina
também é um marcador de inflamação aguda. Diante de qualquer processo inflamatório infeccioso, nós temos um aumento da ferritina. Então, o indivíduo ele pode ter anemia ferropriva, deficiência de ferro, mas quando a gente faz o exame, a ferritina dele está alta. Isso ocorre se ele tiver algum processo infeccioso ou inflamatório. Aí, nesses casos, os outros exames que a gente utiliza para avaliar a cinética do ferro vão ser importantes para a gente fazer o diagnóstico de anemia ferropriva. Mas, de uma forma geral, a ferritina é um exame que vai diminuir inicialmente e é o exame mais sensível e específico para o diagnóstico. Em relação às manifestações clínicas, o paciente vai ter as manifestações típicas da anemia: cansaço, fraqueza, sonolência, palpitações, palidez cutâneo-mucosa, taquicardia, cansaço aos esforços, tontura. Lembrar também que o paciente pode apresentar uma glossite atrófica, uma perda da rugosidade da língua. Isso pode acontecer na anemia ferropriva. Pode apresentar também a pica, que é aquele desejo de comer alimentos estranhos. É o paciente que tem vontade de comer gelo, vontade de comer terra. Isso é chamado de pica e comumente ocorre na anemia ferropriva. E a anemia ferropriva também pode justificar o aparecimento da síndrome das pernas inquietas, e é justamente o que essa questão pergunta. Qual das alterações hematológicas abaixo está mais relacionada à síndrome das pernas inquietas? Lembrar sempre da anemia ferropriva e não se esqueça também da pica, que é quando o indivíduo tem vontade de comer alimentos estranhos, né? Não é nem alimento, né? Comer terra, comer gelo. Então isso é característico da anemia ferropriva. Podemos ter também a coiloníquia, né? Que é uma depressão no centro das unhas, isso é típico da anemia ferropriva. E podemos ter a queilite angular, que é uma alteração que geralmente ocorre em anemias carenciais. Pode ocorrer, por exemplo, na deficiência de vitamina B12. Na anemia ferropriva, nós podemos ter também a síndrome de Peterson-Kelly, também chamada de Plummer-Vinson. É uma complicação da anemia ferropriva. Nesses casos, nós temos uma atrofia da mucosa do esôfago e uma formação de uma membrana esofágica. E o paciente evolui com disfagia. Agora, uma parte muito interessante dessa aula, que é as alterações laboratoriais da anemia ferropriva. Diante de um paciente com anemia, a gente tem que avaliar várias informações, né, que estão no hemograma, como o VCM, HCM, o RDW, avaliar reticulócitos, e avaliando tudo isso, a gente pode chegar ao diagnóstico de anemia ferropriva. Então, se é anemia, o paciente vai ter anemia, uma redução da hemoglobina. A anemia microcítica hipocrômica é o achado característico da anemia ferropriva. Então, qual é a principal causa de anemia microcítica hipocrômica? A anemia ferropriva. Mas alguns pacientes podem se apresentar com anemia ferropriva e anemia normocítica normocrômica. Então, na anemia ferropriva, nós podemos ter indivíduos com anemia normocítica normocrômica ou com anemia microcítica hipocrômica. A anemia microcítica hipocrômica é o clássico da anemia ferropriva. Na anemia ferropriva, nós temos um aumento do RDW. O que o RDW avalia? O grau de anisocitose da anemia. Avalia se as hemácias são homogêneas ou heterogêneas. Quando temos um RDW alto, que ocorre na anemia ferropriva, nós temos hemácias de diferentes tamanhos. Hemácias microcíticas, pequenininhas, hemácias de tamanho médio, hemácias normais. Por isso, nós temos hemácias heterogêneas de tamanhos diferentes. Por isso, nós temos um aumento da anisocitose. E por isso, o RDW vai estar aumentado. Na anemia ferropriva, nós não temos um substrato importante, que é o ferro, para a produção das hemácias. E por isso, nós temos redução dos reticulócitos. O que é o reticulócito? É uma hemácia precoce. É uma hemácia ainda não madura. Então, se nós não temos o ferro para produzir hemácia, nós vamos ter níveis reduzidos de reticulócito, que é uma hemácia imatura.
imatura. E no caso da anemia ferropriva, nós podemos ter também um aumento das plaquetas. Agora eu vou falar um pouco dos exames que avaliam a cinética do ferro. Ferritina, que eu já comentei, né, ela tem relação direta com os estoques de ferro. É o primeiro exame que reduz quando temos deficiência de ferro. Então, na anemia ferropriva, temos redução da ferritina, a não ser que o paciente tenha uma inflamação. Se tem inflamação, a ferritina é um marcador de inflamação aguda, pode estar aumentada mesmo nos indivíduos com deficiência de ferro. O ferro pode ser um exame também que a gente pode avaliar. Ele avalia a concentração de ferro no sangue. Não é um marcador confiável para o diagnóstico de anemia ferropriva e os níveis variam de acordo com a alimentação do paciente. A dosagem de ferro não deve ser utilizada isoladamente para o diagnóstico de anemia ferropriva. E os níveis de ferro eles só vão diminuir nas fases tardias, nas fases avançadas de deficiência de ferro. Saturação de transferrina, outro exame muito importante. A transferrina é o transportador plasmático de ferro. Então, se nós temos deficiência de ferro, os locais onde o ferro se ligam na ferritina, nós vamos ter menos locais ocupados por ferro. Por isso, a saturação de transferrina na anemia ferropriva vai estar baixa. Então, naquele paciente que tem anemia ferropriva e um processo inflamatório, a ferritina pode estar alta e mesmo assim ele pode ter deficiência de ferro. Então a saturação de transferrina vai ser um exame muito importante para a gente fazer o diagnóstico de deficiência de ferro nesses pacientes. Por quê? Porque nesses pacientes a saturação de transferrina vai estar baixa. Entenderam qual que é o raciocínio da análise da saturação de transferrina? Então nós temos a transferrina e o ferro vai se ligar, né, na transferrina. Se eu tenho deficiência de ferro, eu vou ter pouco ferro disponível para se ligar na transferrina. E por isso a saturação de transferrina vai estar diminuída. Anemia ferropriva, nós temos redução da saturação de transferrina. Temos o outro exame que também avalia a cinética do ferro, que é a capacidade total de ligação de ferro, que a gente chama de TBIC. Esse exame avalia de forma indireta os níveis de transferrina. Quando o organismo tem deficiência de ferro, como um mecanismo de defesa, ele aumenta a produção da transferrina. E por isso, na anemia por deficiência de ferro, nós temos um aumento do TBIC. Protoporfirina eritrocitária livre. A protoporfirina se liga às moléculas de ferro para formar o radical M. Se eu tenho, então, deficiência de ferro, vai sobrar protoporfirina, porque a protoporfirina vai ter pouco ferro para se ligar. E por isso, na anemia ferropriva, nós temos um aumento da protoporfirina. Análise da medula, a avaliação do mielograma é o padrão ouro para o diagnóstico da anemia ferropriva e nem sempre é necessário. Se o paciente tem achados clínicos típicos, um perfil laboratorial típico, com ferritina baixa, saturação de transferrina baixa, TBIC alta, nós fechamos o diagnóstico de anemia ferropriva sem a necessidade da análise da medula. A avaliação do mielograma avalia, então, os estoques de ferro na própria medula. E para isso a gente utiliza a coloração do azul de Prússia. Na anemia ferropriva, nós temos então menor quantidade de ferro nos macrófagos medulares, mas é um exame invasivo e só está indicada nos casos duvidosos. Observem aqui então a medula normal, né? Então essas imagens em azul são a quantidade de ferro, aqui o ferro eritrocitário e o ferro na própria medula. E de cá nós temos então a deficiência de ferro. Observe que a gente não tem a presença dessa coloração azul, então aqui a gente tem a medula típica de um indivíduo com deficiência de ferro. Então só para lembrar que isso é um assunto bem importante, na anemia ferropriva nós temos ferritina reduzida, baixa, ferro baixo nas fases avançadas,
saturação de transferrina reduzida, TBIC aumentado, receptores de transferrina aumentado e a protoporfirina também aumentado. Esse é o perfil, então, laboratorial típico da anemia ferropriva. Com relação às anemias ferroprivas, pode-se afirmar que a saturação de transferrina já está diminuída no primeiro estágio do desenvolvimento da deficiência de ferro? Não. No primeiro estágio, nós temos a redução da ferritina. Assim que a gente diminui, que a gente utiliza todo esse estoque de ferro presente na ferritina, aí sim é que a gente vai ter anemia e os outros achados laboratoriais. Então, no primeiro momento, o que ocorre é a deficiência, a diminuição da ferritina. Então, a alternativa A é incorreta. A hemoglobinúria paroxística noturna é uma causa de deficiência de ferro? Sim, pode ser. No primeiro estágio de desenvolvimento da deficiência de ferro, os valores de hemoglobina e do VCM já estão diminuídos? Não. No primeiro estágio, nós temos inicialmente redução da ferritina. Então, alternativa também incorreta. No segundo estágio do desenvolvimento da deficiência de ferro, há uma diminuição da protoporfirina? Não, a protoporfirina vai estar aumentada. E no terceiro estágio do desenvolvimento da deficiência de ferro, há uma diminuição no receptor sérico de transferrina? Também está correto. Nós temos um aumento do receptor de transferrina, por quê? Nós não temos ferro suficiente para ligar a esses receptores. Então, a alternativa correta, a alternativa B, a hemoglobinúria paroxística noturna é uma importante causa de deficiência de ferro. Considere os índices hematimétricos. VCM, que é o volume corpuscular médio, HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, RDW, e o CTLF, que é a capacidade total de ligação de ferro, que a gente também chama de TBIC. Então, na anemia ferropriva, o VCM, em geral, vai estar baixo, às vezes normal. O HCM, em geral, também está baixo. A gente tem, então, uma anemia microcítica hipocrômica. O RDW, que é o índice de anisocitose, vai estar aumentado, porque a gente vai ter hemácias heterogêneas, hemácias pequenas, hemácias médias, hemácias grandes. E o TBIC vai estar, então, aumentado, que ele representa de forma indireta os níveis de transferrina. Então, ocorre aumento de RDW e TBIC? Correta. Redução da transferrina? Correto. E o VCM vai estar aumentado? Não, vai estar baixo. Ferritina vai estar diminuída, então já está errado, RDW aumentado. CTFL aumentado, mas o HCM baixo. Saturação de transferrina baixa e CHCM baixo. Por isso, a alternativa correta, a alternativa A, na anemia ferropriva, nós temos um grau de anisocitose aumentado, um RDW alto e um TBIC também aumentado. Paciente com astenia e investigação com hematologista traz consigo exames que revelam hemoglobina de 10, hemoglobina menor que 12, então o paciente tem anemia. Ele tem um VCM baixo também, o normal para o VCM de 77 a 101. Ele tem um VCM de 65, então ele tem uma anemia microcítica. A gente já tem que pensar na anemia por deficiência de ferro. HCM, o normal de 28 a 33, está 25, baixo também. Ele tem, então, anemia microcítica e hipocrômica. Temos que pensar na anemia por deficiência de ferro. RDW aumentado. RDW aumentado, o normal é de 11 a 14, deu 20. Também é característico da anemia ferropriva. Tem ácido fólico normal, vitamina B12. Aqui o valor de referência é de 300 a 900, então aqui, teoricamente ele tem uma deficiência de B12, mas lembrar, que na deficiência de B12 a gente tem uma anemia macrocítica e hipercrômica, uma anemia megaloblástica. O ferro de 50 a 170 está 30, está baixo. A saturação de transferrina, 20 a 50%, dele está 15%, também está baixo. Então vamos pensar na anemia ferropriva. E o TBIC aumentado. Então ele tem VCM baixo,
HCM baixo. RDW alto. Tem saturação de transferrina baixa e o TBIC alto. Então, são achados característicos da anemia ferropriva e, por isso, a alternativa correta, a alternativa A. Não corresponde à anemia ferropriva o seguinte achado. VCM baixo, ok. Ferritina baixa, também. Capacidade total de ligação do ferro baixo? Não. Capacidade total de ligação do ferro alto. Ferro baixo e hemoglobina corpuscular média, também, né, que é o HCM, também está baixo. Então, a alternativa correta, a alternativa C, nós temos aumento da capacidade total de ligação de ferro na anemia ferropriva. Paciente do sexo masculino, 72 anos, hipertenso, antecedente de cirurgia de vesícula há 1 ano, relata fraqueza há 4 meses, especialmente aos esforços. Negou outros sintomas associados. Tem apetite preservado. Ao exame, apresenta-se pálido, que é o achado característico de anemia ao exame físico, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal e a pressão um pouquinho mais alta. Não apresenta nenhuma outra anormalidade ao exame físico. Ele traz um hemograma que foi colhido há 1 semana. Ele tem hemoglobina e hematócrito baixos, então ele tem uma anemia. Tem um VCM baixo, um HCM baixo e um RDW alto. Isso aqui, então, são achados característicos de uma anemia ferropriva. Leucograma e contagem de plaquetas normais. Então, qual a abordagem inicial para o referido caso? Se nós temos um indivíduo idoso com anemia por deficiência de ferro, o próximo passo é avaliar o trato gastrointestinal. Então, nós vamos solicitar exames endoscópicos do trato gastrointestinal para excluir fonte de perda sanguínea crônica e iniciar a reposição de ferro oral. Então, o próximo passo, até antes de pensar em repor ferro, vamos investigar a causa dessa deficiência de ferro, investigar o trato gastrointestinal para avaliar se esse paciente não está tendo nenhum sangramento pelo trato gastrointestinal. E agora falar um pouco do tratamento. Nós vamos tratar a doença de base. Se o paciente tem, então, um tumor de cólon, vamos tratar esse tumor. Se ele tem doença celíaca, vamos tratar a doença celíaca. E, ao mesmo tempo, vamos fazer a reposição de ferro. Nós podemos fazer essa reposição por via oral ou por via intravenosa. Em geral, a reposição do ferro por via oral é a via de administração de escolha, pois é menos invasivo e nós temos menos risco de efeitos adversos. É importante lembrar que 300 mg do sulfato ferroso tem 60 mg de ferro elementar. Então, como é que a gente vai fazer essa reposição de ferro por via oral? Sulfato ferroso, 300 mg, 2 a 3 vezes ao dia. E lembrar que o uso concomitante de vitamina C melhora a absorção desse ferro, como a gente viu lá no início. Então, você pode orientar o paciente a utilizar o comprimido de ferro, junto, por exemplo, com o suco de laranja, com o suco de uva. O ferro oral, deve ser administrado longe das refeições, pois as refeições podem comprometer a absorção do ferro, tem como efeitos adversos náuseas, vômitos, diarreia, constipação e, às vezes, dor abdominal. E essa reposição deve ser feita por 6 meses a 12 meses. Então, para restaurar esses estoques de ferro, às vezes demora um tempinho. Então, o paciente vai ter que utilizar cronicamente esse ferro por via oral. Alguns medicamentos, suplementos podem comprometer a absorção do ferro. Como exemplo, café, leites, fibras, bebidas com fosfato, antiácidos, inibidores da bomba de prótons, como eu já comentei, bisfosfonatos, que são utilizados no tratamento da osteoporose, zinco, cálcio, manganês, cobre, tetraciclina, quinolonas e colestiramina. Todos esses fatores podem comprometer a absorção de ferro. E o ferro também pode comprometer a absorção de algumas substâncias. Então, o ferro pode comprometer a absorção das quinolonas, da tiroxina, da penicilamina, da levodopa, carbidopa e metildopa. Pode comprometer a absorção dos bisfosfonatos, do sais de zinco e cobre e também do
fenolato. E o ferro intravenoso vai estar indicado principalmente nos pacientes que apresentam intolerância ao ferro oral, indivíduos com distúrbios de absorção, como por exemplo doença celíaca, doença de Crohn, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, aqueles pacientes que têm uma perda maior que a capacidade de absorção e também nos indivíduos que fazem hemodiálise. O ferro intravenoso pode apresentar como efeitos adversos reações de sensibilidade e anafilaxia. E deve ser administrado lentamente, principalmente para diminuir os efeitos irritativos da administração desse ferro. E quando a gente começa a administrar o ferro, o que ocorre? A medula vai absorver esse ferro e vai começar a produzir hemácias. E com isso nós temos um aumento dos níveis da hemácia que ainda não está madura, dos reticulócitos. Então nós podemos avaliar se o nosso resultado está sendo efetivo ou não, analisando os níveis de reticulócitos. Esses níveis começam a aumentar, os níveis de reticulócitos, em 4 a 7 dias de tratamento e temos também um pico de liberação dos reticulócitos no 10º dia de tratamento. Então, a presença desse aumento dos reticulócitos, do pico dos reticulócitos, indica um reinício da eritropoiese, indica que a medula voltou a produzir as hemácias de forma adequada. E a questão pergunta justamente isso. Quanto ao tratamento da anemia ferropriva, em geral, em quanto tempo após o início do tratamento, a contagem de reticulócitos deve começar a aumentar? Então, ela começa a aumentar em 4 a 7 dias. E essa outra questão quer saber quando é que é o pico de reticulócito ocorre. Então, quando se trata de anemia por deficiência de ferro, a resposta de reticulócitos máxima, ou seja, o pico de reticulócitos ocorre em torno de 10º dia de tratamento e por isso a alternativa correta, a alternativa C. Era isso então que eu tinha para falar para vocês sobre a anemia ferropriva. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.